Gente, então, é a primeira vez que eu faço uma live, eu tô confusa aqui, porque é uma besteira, mas quando é a primeira vez que a gente faz, fica meio perdida, né? E aí, o que aconteceu com essa live aqui, né? Eu não divulguei ela muito bem, divulguei bem raso, assim, de maneira bem rápida. E aí acontece que o pessoal, eu acho que não pegou a ideia e, enfim, né? Fui teimosa, porque eu fiz do meu jeito e não do jeito certo. Mas o tema da live hoje é como evitar emergências no fim de ano. É, Alice, eu acho que você está aqui comigo. Então, se você continuar, eu vou persistir até o fim aqui com a live e a gente vai terminar. Tá bom? Vou ensinar algumas coisas aqui que são pertinentes para pronto para esse fim de ano aqui que eu acho que você vai aproveitar bastante. Vou beber água de vez em quando porque está fazendo um calor absurdo. E aí eu não consigo nem começar se não tiver água do meu lado. Mas vamos lá. Então, né? Final de ano sempre muda a rotina, sempre muda tudo. É mais correria, é mais agitação dentro de casa, fora de casa. E isso propicia, na verdade, muito, muitos acidentes, muitas emergências, justamente por conta dessa mudança de rotina, né? Em que o pet sente, o dono do pet também, o tutor, né? E dezembro costuma ser o mês campeão de emergências nas clínicas veterinárias. E são coisas que podem ser evitadas, podem ser diminuídas, né? Mas que por falta de orientação, por falta de entendimento e de ter essa visão mesmo, sabe? Do que fazer para evitar, que a coisa engrena e aí vocês vão desesperados para as clínicas, né? Em busca de atendimento. E geralmente quem é de cidade pequena sofre mais porque não são todas as clínicas veterinárias que estão funcionando, que estão abertas, né? Algumas entram de férias e aí o que torna mais complicado, né? A vida do tutor aí. Então, assim, você já passou por uma emergência veterinária aí em feriado, já sabe como é que é, né? Como é que funciona. Então, assim, vou falar uma das minhas experiências, assim, como médica veterinária em fim de ano, é sempre muito envolvido com a alimentação. Pet que comeu demais, que comeu que não devia, animal que fugiu, que foi atropelado, pets que foram intoxicados, ou então por medo de fogos, houve algum acidente. Então tá sempre muito envolvido com isso, né? Eu Um caso que eu lembro assim, com muita facilidade foi de um cachorro que atendi uma vez, era um labrador. Ele era enorme, de gordo, e ele chegou na clínica passando muito mal, ele estava com falta de ar, e ele começou a vomitar. Na verdade, ele veio para a clínica tanto por conta da falta de ar dele, como por conta dos vômitos. E aquele cachorro não parava de vomitar, parecia que não tinha fundo, gente, saía uma quantidade absurda de comida dele, porque na ceia de Natal, todo mundo reunido, a família inteira reunida, e todo mundo deu de comer para esse cachorro, né? Então ele simplesmente não aguentou. Ele não aguentou a quantidade de comida que estava disponível para ele, porque o quanto tinha, ele estava ali comendo, ele não negou nada, né?
Então, o estado que ele chegou na clínica foi bem complicado, bem delicado para a gente controlar vômito, dor estomacal dele, a falta de ar que ele estava sentindo, porque era um pet obeso, né? Era um animal obeso, então isso tudo piora a situação, né? Do animal aí. Então, assim, qual é a primeira urgência que eu quero falar para vocês, né? Está envolvida justamente com a alimentação. E essa alimentação está tanto envolvida com alimentos que os pets não podem comer por serem tóxicos, como pelo excesso de comida também. Porque tanto o animal está dentro de casa, está participando daquele evento ali com todo mundo, e aí as pessoas estão animadas, não prestam atenção e cai coisa do prato, ou então pessoas que não fazem parte da rotina do animal estão na sua casa e elas vão oferecer o que elas estão comendo para o teu pet, porque elas estão com pena, porque elas querem interagir, porque elas gostam muito do animal. E esse excesso de comida vai fazendo o pet comer com ele, não vai negar. E pode acontecer aí um quadro, né, de uma emergência de um animal que começa a vomitar, ou então no dia posterior, com diarreia, né, com uma intoxicação alimentar, que é bem preocupante, né? Então, assim, primeira coisa, quais são os alimentos perigosos? Uva passa. Então, a uva passa, frutas cristalizadas não fazem bem pro pet, né? Por isso evitar panetone. Evitar não dá panetone, né? Porque panetone geralmente tem uva passa ou então chocolate, que é tóxico também, né? Cebola, alho, sobremesas em geral, a uva, mesmo que não seja a passa, a uva normal já não é tóxica também para o pet, porque a uva ela tem um componente na estrutura dela que causa uma intoxicação, principalmente uma intoxicação renal, né? A semente da uva, então não é bom para nem os cães nem os gatos, né? Como eu falei, cebola, alho, que está presente na nossa alimentação, nos temperos, né? Quem é que não cozinha com cebola e com alho, pelo amor de Deus? Álcool. Às vezes não precisa necessariamente você botar um copo de, sei lá, de champanhe, de cerveja pro seu pet. Não é todo, eu sei que as pessoas não costumam fazer isso, mas o que acontece geralmente é você esquecer alguma coisa no chão, ou então caiu alguma coisa no chão e esse animal vinha lamber, né? E aí aquilo ali provocar uma intoxicação, uma diarreia no seu pet, né? E sobremesas no geral, qualquer tipo de doce pode provocar isso também. Então, assim, o erro mais comum é só um pedacinho, não faz mal, qual é o problema, é frescura. As pessoas que vão chegar na sua casa vão fazer isso, né? Para gato, geralmente, nem tanto, porque gato, geralmente os gatos, eles são mais reclusos, eles se assustam mais, eles se escondem, né? Principalmente quando a casa tá cheia. O cachorro, os cães geralmente são mais, nesse sentido, assim, eles são mais atingidos, justamente porque eles são mais sociáveis, né? E eles não têm muita frescura para comer. O cachorro, quando vê, ele... né? Então, assim, é muito essa questão de educar a família quando chegar em casa. Olha, fulaninho já comeu hoje, já se alimentou. Você vai alimentar o seu pet antes de alimentar, antes das pessoas comerem, justamente para já diminuir, né? Já dar uma saciedade, já diminuir essa ansiedade por comer. Então, você já vai alimentar ele antes. Falar para as pessoas, olha, fulaninho já comeu hoje, não é para dar e tudo mais. Por causa disso, disso, intoxica, vai causar um problema para mim, para ele. Não quero ir para o veterinário agora, no final de ano, passar por emergência e deixar todo mundo ciente. Se isso ainda for um problema, né, aí
é a hora de você ter um lugar assim, seguro para deixar o seu animal, né? O seu quarto, ou um quarto para ele, ou a área de serviço, algum lugar que esse pet não fique em contato direto com as pessoas, né, o tempo todo, para evitar esse tipo de situação, né? E aí você pode oferecer também petiscos seguros, petisco já pronto para pet, né? Ou você comprar o pronto, ou então, às vezes você pode fazer, né? Fazer algum alimento natural, ou, por exemplo, frango, a gente pode usar, botar um pedaço de frango na air fryer e deixar um tempo ali, um período, né? Que ele vai tirar todo, vai ficar um pedaço de frango mais sequinho e ele vai parecer um snack. E aquilo ali pode servir também de petisco para o teu pet, né? Como tem várias outras receitas de petiscos naturais que a gente pode fazer, mas que eu não vou entrar nesse assunto aqui com vocês hoje, porque senão ia ser uma live de receitas de petisco. E não foi o que eu preparei para hoje. E aí, assim, é verdade, Gabi. Todo mundo cuidando, todo mundo cuidando da alimentação desse pet, mas as visitas não têm mais a mesma visão que a gente, né? Não tem o mesmo olhar, o mesmo cuidado, justamente porque acha que é uma besteirinha. Ah, o que que tem? Vamos dar e tal. E aí, que o tutor desse animalzinho, né? Acontece as complicações aí, né? Se lasca, vamos dizer logo assim, por conta disso. Se acontecer esse tipo de situação, você estiver insegura, a comida ficou ao alcance, né, desse animal, você não conseguiu se manter afastado o suficiente, ou você observou que seu animal comeu alguma coisa tóxica, apesar de ter orientado a família e as crianças, porque geralmente isso acontece muito por conta das crianças, o ideal aí é não provocar vômito, observar esse animal, deixar ele recluso, não alimentar mais, não dar mais outro tipo de comida e observar. Observar como ele se comporta, né? Se teve algum vômito, alguma diarreia, se o comportamento está normal, se é um animal que ainda está ativo, está alerta, né? Não está quieto demais, não está parado demais, não está em posição de curvatura que aparenta sentir dor. Então, se tiver tudo ok, ótimo. Se não, aí é a hora de procurar um vet mesmo para atendimento, né? Mas tendo em mente todas essas situações aí para evitar problemas com intoxicação alimentar. A segunda urgência são os fogos de artifício, né? É um dos campeões de emergência, eu acho que é o segundo maior do que a alimentação, né? Deixa eu só ir para a pergunta aqui. Quando que nesses casos o vômito não é normal? Quando o que acontece? Uma coisa é o animal vomitar uma vez só, certo? Ele vomitou uma vez só e tá ok, tá normal, né? O comportamento tá normal, a atitude dele tá normal e teve um único vômito. Beleza. Agora, quando é um animal que tá vomitando, tipo, a frequência é grande, vomitou uma vez, vomitou a segunda. Aí, daqui passou 20 minutos, vomitou a terceira vez. Passou 10, vomitou a quarta. Tá entendendo? Essa frequência de vômitos um animal que ficou muito parado, muito quieto, entendeu? Se escondeu, começou a se esconder. E aí, às vezes, vem acompanhado de uma diarreia. Entende? Esse tipo de situação é pra gente ficar atento, né? Eu acho que eu consegui tirar a tua dúvida, né? Se não, pode mandar a pergunta de novo, tá bom? Como eu estava falando dos fogos de artifício. Os fogos de artifício é o segundo
campeão de emergência, né? Ah, que bom, tirei a dúvida. E é o segundo maior campeão de emergência, são os fogos de artifício, justamente por conta do barulho, que é muito grande para o animal, muito além do que é para nós, porque se para a gente é alto, para eles vai ser no mínimo 5 vezes mais alto. Então, para eles, tá acabando o mundo. O mundo está sendo destruído. E acontece um pavor real assim, desses animais por conta dos fogos de artifício. E tremores, tremor, o animal ofegar, salivar, tentar se esconder, se urinar. Tem animal eu conheço uma cadelinha que ela acaba com a parede na unha, de tanto medo que ela tem de fogos. Então, assim, o barulho é muito traumático para esses pets, né? Tanto para cães como para gatos, mas geralmente os cães sentem mais, né? Eles são mais sensíveis a esses barulhos. E assim, como evitar, né? O que fazer? Porque assim, não tem como a gente ir em todos os lugares que estão soltando fogos e tomar o foguete da mão da pessoa. Não tem. Então, o que a gente faz? Primeiro tem, que é uma das técnicas melhores, a melhor técnica é a de dessensibilização. O que é? É você tirar a sensibilidade que esse pet tem em relação aos fogos, como dizer, introduzindo eles devagar na rotina desse pet. Então, assim, quando é um animal que tem muito medo, você vai pegar no YouTube ou em outra plataforma barulho de fogos. Um barulho que esteja mais nítido, né? De fogos, assim. E aí você vai apresentando esse barulho aos poucos para o seu animal, né? Em momentos, assim, que você tá com ele, você bota mais baixinho, um volume mais baixo, e deixa e vê, observa como é que vai a reação desse animal em relação a esse barulho de fogos. Aí aos poucos você vai aumentando e observando. E vai botando esse barulho de fogos em momentos que ele está brincando, e em momentos que ele está comendo alguma coisa, para ele associar o barulho a algo bom, algo que não é assim, que não tá acabando o mundo, sabe? Não tá sendo destruído, tá tudo ok. E essa dessensibilização é bem devagar, não é assim da noite pro dia, sabe? Você tem que fazer devagar, em semanas, sabe? Todo dia, 10 minutinhos ali, sentado, não sei o quê, botar para escutar. Aí você, primeiro com um barulho bem baixinho, depois você vai aumentando, todo dia aumentando um pouquinho o volume e apresentando com alguma brincadeira, alguma coisa, e sem barulhos externos, né? Sem televisão ligada, sem música tocando, sem pessoas conversando, muita gente dentro de casa, só você e o cachorro, só para você observar como é que vai ser o comportamento dele em relação aos barulhos. Aí a Alice falou aqui, minha experiência com o Maju foi o São João. Fui para a roça com medo dela assustar. Mas graças a Deus ela não se importou. Ainda bem. Ainda bem que ela é do tipo que não se importa muito. É porque cada cachorro, ele responde de uma maneira diferente. Ele vai reagir de uma maneira diferente, né? Alguns se estressam demais, outros nem tanto, né? Então, é muito disso de você conhecer o seu cachorro. Saber como é que ele vai se comportar nesse tipo de situação. Então, o que é interessante? Manter um refúgio seguro. Ou ter uma toca, uma casinha, uma casa de transporte, algum lugar que ele possa se enfiar dentro e se sentir seguro ali, sabe? Ou debaixo da cama, se ele quiser ficar debaixo da cama, deixa ficar debaixo da cama. Ter um lugar, às vezes, escuro, porque um lugar escuro, às vezes, vai deixar ele mais tranquilo. Pode ter um cobertor, um brinquedo, né? Aí, assim, antes de começar os fogos, é bom você já
trazendo um ambiente de calmaria, assim, sabe? De enriquecimento ambiental para esse animal. Ou seja, ou com um brinquedo que ele goste muito, né? Alguma coisa que ele goste de morder, de roer, ou então um petisco, um bom brinquedo, uma boa coisa para passar o tempo são brinquedos recheáveis, que é tipo é porque eu não tenho aqui para mostrar para você, mas é um brinquedo que ele é vazado, vamos dizer assim, e você consegue enfiar petiscos dentro. E você pode usar o sachê, por exemplo, um sachê, misturar com ração, amolecer a ração e botar outro tipo de pedaços de frango ou de carne, fazer um petisco, botar dentro desse brinquedo recheável e aí você bota para congelar. Como tá fazendo muito calor, né? Você pode oferecer congelado. E aí, conforme ele vai lambendo, né? Quando você tira do congelador, vai estar duro. E aí, conforme ele vai lambendo, ele vai comendo aquilo ali, vai diminuindo a ansiedade, vai diminuindo a preocupação, vai tornando o ambiente mais tolerável, sabe? Mais tranquilo. Então, assim, se for um animal que é muito assustado, deixar tudo fechado, diminuir o máximo possível os ruídos, assim, para esse animal, né? Fechando janela, fechando porta, deixar o ambiente seguro, com a toca, um lugar seguro, com a coberta, um brinquedo, né? Coisas para ele distrair mais, né? Desse barulho que está acontecendo. E tem também a técnica de touch. Touch. Ai, gente, eu não vou lembrar o nome aqui agora. Mas é uma técnica de Feng Shui que a gente usa um pedaço de faixa para o animal e que aí aperta ele e nos pontos de pressão e esse animal se sente mais tranquilo, mais seguro também, né? Com essas técnicas que eu posso deixar para vocês depois aí. E assim, se for um animal que esteja muito, muito agitado, muito muito medroso, que nenhuma dessas técnicas ajuda, já é o caso de ser, de repente, um animal medicado. E nunca deve se medicar esse animal por conta própria. Sempre procurar auxílio, ajuda do médico veterinário, o médico que já te atende, o veterinário que já te atende. Fala, fulaninho, tem muito medo de fogos, eu não sei o que fazer. Eu acho que não vai dar tempo eu fazer essa questão da dessensibilização, nada. Então, aí a gente opta por medicação, né? Para deixar o pet mais tranquilo, porque às vezes não tem outra escapatória, né? Mas assim, sempre com o médico veterinário aí, né? De mãos dadas com vocês para esse tipo de situação. Vamos pro próximo. E aí, se possível, também ficar próximo, né? Ficar perto do animal, que aí ele vai se sentir mais seguro com o dono perto, né? Muito próximo. A terceira urgência são as fugas e os acidentes. É o que mais acontece, né? Com esse entra e sai de dentro de casa, todo mundo entrando, saindo, e aquela coisa, e a criança, e tio, tia, avó, todo mundo chegando em casa. E aí você não tem como controlar, né? Entrada e saída das pessoas. Então, o que acontece com essa questão de abre porta, abre e fecha de porta, né? Em casa, acontece as famosas fugas aí, ainda mais associados com os fogos, né? E aí uma coisa se junta na outra e vira né? Esse combo aí do terror. Então, assim, o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação? Se possível, portas e janelas sempre fechadas, né, para evitar a saída desses animais. Quando é um pet que já está treinado, né, porque alguns animais
já são treinados pelos tutores, né? Já passaram por algum tipo de treinamento, eles, mesmo com a porta aberta, eles não fogem, né? Então, isso é bem interessante, assim, passar por esse treinamento de evitar sair com a porta aberta. E sempre ter uma plaquinha de identificação com o nome do cachorro, o nome, o telefone do tutor, né? Porque se caso houver essa fuga, tem como ser encontrado, né? Vai ficar mais fácil de encontrar com a plaquinha com o nome do tutor e o telefone. E assim, nunca deixar, se o seu animal for muito agitado, muito brincalhão, assim, sabe? Ele não fica só dentro de casa, né? Porque tem animais que são mais tranquilos, tem outros que estão bem mais agitados. E aí é a hora de repente, você não deixar ele solto com muitas pessoas na sua casa. Ter um lugar seguro para você deixar, né? Ou no seu quarto, ou em uma área de serviço, ou em outra área do quintal, né? Justamente para evitar esse animal solto com muitas pessoas ali, que às vezes ele não está habituado com muita gente em casa, e isso pode causar um pouco de estresse também, né? Ser muita informação para ele, muita gente querendo às vezes interagir com o teu pet, até crianças, né? Porque as crianças elas gostam muito de brincar e tudo mais. E às vezes esse animal não está acostumado com tanta criança em cima dele, né? Isso pode gerar um estressezinho para eles também, né? E tentar fugir. Eu falo isso pelos meus, que eles são bastante dóceis, muito dóceis, animais dóceis, mas que com uma... Se tiver um estímulo muito grande de muita gente em casa, eles já começam a estressar um pouco, porque eles não estão acostumados, né? Ainda mais criança o tempo todo em cima, querendo brincar, querendo puxar. E aí eles já estressam um pouco, eles já mostram que a tolerância deles já foi, já é curta. Então, para evitar acidente com o pet e com a criança, né? Que às vezes eles podem avançar sim, se eles se sentirem ou ameaçados ou passar do limite deles. Então, às vezes é bom a gente também promover essa separação aí, né? E assim, né? Dezembro quebra com a rotina de todo mundo, porque é o mês do ano que eu acho que a maioria das pessoas mais trabalham, que mais está ativa o comércio, que você tem menos tempo para dar de atenção pro teu pet, para sair para passear, para sair para brincar, para, enfim, fazer qualquer tipo de coisa com seu animal. Então, acaba que se torna uma data estressante para eles também, né? Estressante para a gente, estressante para eles. Então, o máximo de tempo, assim, os tempinhos que a gente tem para que pode gastar com esse animal, que pode de repente dar um pouco mais de atenção para diminuir o nível de estresse deles, de passeios e brincadeiras é interessante, né? A gente fazer. E eu sou uma pessoa eu sou uma veterinária que eu digo que brinquedo de morder salva vidas, porque existem vários tipos de brinquedo, né? Vários. Existe pelúcia, existe bolinha, brinquedo de encaixe. Os brinquedos de morder são muito interessantes porque eles diminuem demais o estresse dos animais, demais o estresse dos pets, dos cães. O cão tem uma necessidade de roer pro resto da vida. Ele sempre vai ter necessidade de roer. Então, assim, quando você tira essa possibilidade dele roer alguma coisa, ele se torna um animal muito mais ansioso e muito mais, às vezes, irritável, né? Então, quando a gente oferece brinquedos de roer, você vai ver um animal, um cachorro bem mais tranquilo. Isso eu falo tanto pelos meus, como cães de clientes no geral, né? Teve um relato de uma
uma amiga e que ela não conseguia passear com a cadelinha dela, que o passeio era um suplício. E aí eu fui vendo como é que era a rotina, ela trabalhava muito, passava muito tempo fora de casa, e a cadelinha sozinha, né, num quintal relativamente pequeno. Então eu falei, pô, você tem que ajudar você e ela. Então vamos investir em uns brinquedos de roer, de corda, de puxar, de bola, tudo que ele consiga, que seja relativamente mais macio ali, que ele consiga roer, destruir um pouquinho, mas que dure um pouco também, né? Então, assim, existem vários brinquedos nessa modalidade. Os recheáveis, brinquedos recheáveis também salvam muito o estresse dos cães, né? Para os gatos, ele está sempre mais envolvido com um brinquedo de movimento, né? Eles gostam de brinquedos de movimento, que movimenta, que faz um barulhinho, né? Para eles buscarem, para simular a caça, né? Como também arranhador e as toquinhas, né? Porque o gato gosta de se sentir protegido, gosta de se sentir fechadinho no lugar ali dele, e ele às vezes observar o que está acontecendo lá de fora, mas saber que ele está seguro, né? Então, esses são uns métodos assim para diminuir muito o estresse dos pets e dos animais. É, então, assim, o que a gente tem que fazer nesses meses assim é manter o máximo possível a rotina do pet, o que for possível manter, né? Respeitar o descanso deles, evitar contato forçado com crianças, que nem sempre eles estão afim desse contato com as crianças, então, né? Isso aí vai evitar acidentes para os dois lados, tanto para a criança como para o pet, né? Oferecer momentos de tranquilidade, que são justamente esses momentos que ele vai brincar, que ele vai comer, que ele vai roer, né? Que ele vai estar sozinho, sem ninguém estar ali perturbando a hora dele estar comendo, dele estar bebendo, né? Oferecer esses momentos que ele pode ser um cachorro e ficar, enfim, tranquilo. E o enriquecimento para reduzir o estresse, né? Então é basicamente isso, gente. Reduzir a ansiedade desses pets, reduzir o estresse deles, para assim a gente poder evitar esses acidentes e respeitar eu acredito que é respeitar a natureza desse animal, né? Respeitar ele quanto um cão, respeitar ele quanto um gato, as limitações deles, eles não são brinquedos, não estão a nosso bel prazer aí para satisfazer a gente simplesmente. Eles têm essas necessidades também de cuidado, de diminuição de estresse, de descanso, né? Que vão evitar aí problemas futuros para a gente, né? E aí esses estresses acumulados em dezembro podem aparecer como doenças em janeiro, né? É uma coisa que a gente tem que pensar aí, porque esses excessos causam tudo isso, né? Então, eu não sei se vocês têm perguntas, alguma coisa que eu possa acrescentar mais aqui. Lembrando que, assim, que eu tô aqui para orientar vocês de maneira preventiva, né? E é isso. Será que tem mais alguma dúvida aí? Mais alguma coisa que a gente pode acrescentar? Se não, tudo bem também. A gente vai finalizar a live. Eu só vou fazer um pequeno repetecozinho com vocês aqui, que é o que a gente viu, né? Perigos relacionados à alimentação, né? Evitar uva passa, doces no geral, gorduras em excesso, porque a gente sabe que vai ter muito pernil aí, né? Pernil, aqui no Nordeste a gente, além do Chester, né? Sempre come porco, né? Leitoa,
assada. Aqui tem muito. Então, evitar essas gorduras aí, porque o excesso de gordura também vai amolecer essas fezes aí. Em relação a fogos de artifício, cuidado com fogos de artifício. Evitar fugas, acidentes e o estresse, né, desses pets aí. Eu acho que eu consegui passar, né, tudo que pode ser previsível e prevenível para vocês. E eu tô muito feliz que vocês ficaram aqui até o final. Foi a live que eu fiz assim, inventei de fazer. Vamos, vamos. E aí eu não divulguei talvez como deveria, como poderia, né? Mas eu, mesmo assim, eu tô muito grata porque vocês começaram e terminaram tudo até o fim. Obrigado, Gabi. Obrigado, Alice. E assim, ninguém merece começar o ano no hospital veterinário. Ninguém merece. Nem o veterinário, gente. Viu? Né? Porque os plantonistas, Jesus. Só Deus na misericórdia. Só chega pepino pra gente nesse final de ano, viu? Então, assim, sobre isso, só o último detalhe, por conta dessas e outras muitas situações que eu criei meu curso, né, o PET 360, justamente para orientar tutores em relação a várias coisas do aspecto de saúde dos nossos pets, para tornarem vocês mais preparados, né, em relação a cuidados com os animais, coisas que às vezes a gente não imagina, mas que são essenciais durante essa rotina, né, o dia a dia. O PET 360 tá aí para isso. Então, e quem quer dar uma olhada, vocês querem dar uma olhada, pode ir lá no meu link da minha bio, que tá lá. Leia o conteúdo, assista a aula, que tá muito boa. E é isso. Um beijo para vocês, boa noite, Feliz Natal. E a próxima live a gente vai ver, vou me organizar melhor e fazer os temas e movimentar mais, e vai ser bem legal. Tá bom, gente? Um beijo. Oh.